Então vamos agora começar a falar sobre equilíbrio químico. A gente pode descrever o equilíbrio químico de duas formas: cineticamente, ou seja, se baseando na velocidade das reações envolvidas no equilíbrio, ou termodinamicamente, baseando-se aí na estabilidade do sistema. Cineticamente, a gente pode dizer que o equilíbrio é um estado dinâmico, em que cada espécie participante da reação se forma exatamente na mesma razão em que é consumida. O que significa isso? Primeira coisa, é um estado dinâmico, quer dizer que não parou, o sistema continua tendo as suas reações. Muita gente confunde e acha que é quando a reação para, deixa de acontecer. Não. Só que ele é aplicado a reações reversíveis, ou seja, existe a reação no sentido direto, em que os reagentes formam os produtos, e existe a reação no sentido inverso, onde os produtos vão reformar os reagentes. Então, quando essas duas velocidades se igualam, a transformação de reagentes em produtos vai acontecer na mesma razão, na mesma proporção, na mesma taxa, em que os produtos formam novamente os reagentes. Então, as concentrações das substâncias participantes não vão mais variar. Talvez por isso algumas pessoas acham que a reação parou. Mas não, estão acontecendo todas as transformações, só que como são na mesma taxa, as concentrações não mais variam. Então, por isso que se diz que é um estado dinâmico e que se aplica apenas a reações reversíveis. Termodinamicamente, é o estado de máxima estabilidade que todo sistema fechado tende a partir de qualquer estado, através de transformações espontâneas na composição do próprio sistema. Porém, aqui na química analítica, a gente vai se fixar no tratamento cinético do equilíbrio. Tá? Então, vamos falar um pouquinho desse tratamento cinético. Primeira coisa, a velocidade de uma reação, já que estou falando de tratamento cinético, ela é influenciada por dois grandes fatores. Tá? Primeiro, eu preciso saber qual é o número total de colisões por unidade de tempo e qual é a fração de colisões efetivas. Sem esses dois fatores, a reação nem sequer acontece. Então, eu preciso que, por exemplo, para reagir A com B, que o A se encontre com o B, para poder reagir. São essas colisões. E esse encontro tem que acontecer de forma efetiva, ou seja, direção e força adequados para que a reação ocorra. Baseado no estudo das velocidades das reações, esses dois rapazes aqui, o Gutenberg e o Wage, descreveram a lei que ficou conhecida como lei da ação das massas. Ela diz que se eu tiver uma reação onde A e B se juntam para transformar-se em produtos, a velocidade com que essa transformação vai acontecer é matematicamente igual ao produto de uma constante vezes a concentração de A e de B. Isso para uma reação simples de 1 para 1. Mas se a minha reação não for de 1 para 1, for de 2 para 3, 2 para 1, 1 para 2, ou aí de A para B, eles verificaram que o coeficiente estequiométrico das substâncias participantes, eles influenciam na velocidade, se transformando em expoente das suas concentrações. Por exemplo, se eu dobrar a concentração de A no meio, a velocidade será elevada ao quadrado em função da concentração do A. Se eu triplicar, será elevada ao cubo. Tá? Ora, se eu aumento a quantidade de A no meio, o sistema é um sistema fechado, obviamente ele vai lá se movimentar, vai ter maior quantidade de A se movimentando, então tem mais chance de encontrar B e de encontrar efetivamente. Por isso que os coeficientes eles vão sim influenciar na velocidade da reação. Então, a partir da lei da ação das massas e levando em conta a definição inicial, em que o equilíbrio se estabelece quando a velocidade das reações inversa e direta são iguais, vamos verificar como é que a gente descobre qual é a equação de uma constante de equilíbrio, de uma reação. Então, antes da gente verificar matematicamente, falar rapidamente sobre os fatores que vão afetar a velocidade. Um deles é a concentração. A gente já falou. Se dentro de um sistema fechado eu aumento a quantidade das minhas espécies que tem que reagir,
elas vão ter mais chance de se encontrar e de colidir efetivamente. Então, a velocidade também vai aumentar. A temperatura. Ora, a temperatura faz com que, um aumento da temperatura faz com que a velocidade cinética, ou a energia cinética de uma espécie aumente. Se a sua energia cinética aumentou, ela se movimenta mais. Se ela se movimenta mais, aumenta as chances aí também desse encontro acontecer e desse encontro ser efetivo. A pressão também vai influenciar na velocidade, porque aumentar a pressão de um sistema fechado significa diminuir o volume dele. Então, eu diminuir o espaço, as espécies vão ter menos espaços para se movimentar, então elas vão se bater mais vezes, vão se encontrar mais vezes e tem maior probabilidade também desse encontro ser efetivo. E eu posso também aumentar a velocidade de uma reação utilizando catalisadores. Catalisadores são substâncias que não participam da reação, mas que conseguem se juntar a um dos participantes, fazendo com que a sua energia de ativação baixe, ou seja, é como se ele levasse aquele participante ao encontro do outro para que a colisão aconteça e aconteça efetivamente. Então, o tratamento matemático, né, do equilíbrio, levando em consideração a função cinética da reação, ou seja, a velocidade, a gente vai ter o seguinte. Já disse que ele se aplica a reações reversíveis. Então, se eu tiver A mol de A reagindo com B mol de B, formando C mol de C e D mol de D, eu tenho a minha reação direta, que eu estou chamando que a velocidade dessa reação é V1. O inverso, ou seja, os produtos reformando os reagentes, C mol de C reagindo com D mol de D, formando B mol de B e A mol de A, eu vou ter a reação inversa e a velocidade dessa reação eu estou chamando de V2. Qual é a expressão da velocidade? Ora, V1, velocidade da reação direta, é matematicamente igual a uma constante que multiplica o produto da concentração dos seus reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Então, multiplica concentração de A elevado a A vezes B elevado a B. Para V2, a mesma coisa. V2 vai ser a constante de velocidade vezes a concentração de C, que na reação inversa é reagente, elevado ao seu coeficiente, e vezes a concentração de D, elevado ao seu coeficiente. Cineticamente, o tratamento do equilíbrio diz que as reações inversa e direta terão velocidades iguais, ou seja, V1 é igual a V2. Matematicamente, se V1 é igual a V2 e eu substituo as expressões, V1 é K1, que multiplica A elevado a A, pela concentração de B elevado a B, é igual a V2, que é K2, vezes a concentração de C elevado a C, vezes a concentração de D elevado a D. Ora, se eu colocar todas as constantes para um só lado da igualdade, essa constante aqui está multiplicando, vai vir para cá dividindo. K1 sobre K2 é igual o que eu já tenho lá, concentração de C elevado a C vezes concentração de D elevado a D, sobre, né, essas concentrações estão aqui multiplicando o K, vão vir para cá dividindo, sobre concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B. K1 vezes K2, ou seja, uma constante dividido por outra constante, vai ser sempre um valor também constante. E eu vou chamar de K maiúsculo, vai ser a minha constante de equilíbrio. Essa é a expressão matemática da constante de equilíbrio, pelo tratamento cinético, que é o que a gente se concentra aqui na química analítica. Então, a gente pode dizer que a constante de equilíbrio de uma reação reversível é igual à razão entre o produto, né, a multiplicação da concentração dos produtos da reação direta elevada aos seus respectivos coeficientes, sobre o produto, a multiplicação da concentração dos reagentes da reação direta elevada aos seus coeficientes. Graficamente, a gente pode dizer o seguinte, como que a gente representa o equilíbrio. Peguei aqui esse exemplo, 3 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás nitrogênio, formando 2 mols de amônia.
No início, no zero, no tempo zero, a reação nem começou ainda, eu coloquei só os meus reagentes, então não formei nada de produto. Assim que essa reação começa a acontecer, a tendência é que os meus reagentes vão se transformando nos meus produtos. Até que chegue um ponto em que a concentração de produtos formadas lá é tal que eles também começam a reagir e se reformam os seus reagentes. Quando essas duas velocidades forem iguais, eu atingi o equilíbrio. As reações continuam acontecendo, só que sempre na mesma taxa que acontece a direta, acontece a inversa. O equilíbrio é dinâmico. Em termos de concentração, em função de tempo, a gente tem, ó, no início eu tinha muito hidrogênio, ó, 3 mols, muito nitrogênio, 1 mol, e 0 de amônia. No início eu tinha 0, então, ó, 0 de amônia. À medida que a reação foi acontecendo, o hidrogênio vai diminuindo a sua concentração como hidrogênio. Por quê? Porque ele vai formando amônia. Do mesmo jeito, o nitrogênio vai diminuindo a sua concentração como nitrogênio porque ele vai se transformando em amônia. E a amônia vai aumentando a sua concentração porque ela vai sendo formada. Até que chega um ponto que, se a gente continuar medindo essas concentrações a cada minuto, por exemplo, essas concentrações não vão mais variar. Olha, ainda restou um tanto lá de hidrogênio, ainda tem um tantinho lá de nitrogênio e tem um tanto lá de amônia, e isso não varia mais. Eu fiz com 5 minutos deu esse tanto, fiz com 6 deu o mesmo tanto, com 7 deu o mesmo tanto, não variou mais. Quando não variou mais as concentrações, é porque a gente atingiu o estado de equilíbrio. Ao mesmo tempo que hidrogênio se une com nitrogênio para formar amônia, a amônia se decompõe reformando seus reagentes. Então, as velocidades das reações são iguais e as concentrações não variam mais. Então, ó, em termos de velocidade, né, que é em termos de reagente, mas em termos de velocidade a gente pode dizer o seguinte: a reação direta é aquela que inicialmente, ó, só tem ela começa com uma velocidade altíssima. Aí tá, vai. E à medida que os seus reagentes vão se transformando, a sua concentração vai diminuindo, essa velocidade vai diminuindo, já que a velocidade depende da concentração. Com a reação inversa, acontece exatamente o oposto. Inicialmente era 0, né, porque não tinha produto para formar os reagentes, não existia, né, essa possibilidade de C e D formar A e B, já que não existia C e D. E à medida que C e D vai sendo formado pela reação direta, a concentração de C e D vai aumentando. Como a velocidade depende da concentração, a sua velocidade também vai aumentando da reação inversa, até chega o ponto em que as duas velocidades se igualam. Nesse ponto, a gente atingiu o equilíbrio químico. A gente representa a equação de equilíbrio utilizando a concentração das substâncias presentes, né? Esse colchetezinho significa concentração molar. Mas, na realidade, o que se mede são as atividades das substâncias. Só que a atividade é um conceito mais que teórico. Para sistemas reais, quando a gente está lá no laboratório fazendo as reações, a gente usa soluções de concentrações específicas. Eu preparei uma solução tal na concentração X e vou usar um volume Y dessa solução. Então, eu vou usar um número de mols W. Então, eu tenho lá concentração. A gente sabe que a atividade é o produto da concentração vezes F. Tá? Então, a gente pode substituir, ó, atividade do produto C elevado ao coeficiente de C vezes F de C vezes a atividade do produto D elevado ao coeficiente D vezes F de D, e assim vai. Tá? Quando eu uso sistema gasoso sob baixas pressões, altas temperaturas, ou sistema, né, líquidos onde eu uso soluções, se eu considerar F igual a 1, então a atividade passa a ser igual a concentração. Isso é válido para sistemas de soluções muito diluídos. Então, eu procuro trabalhar sempre com soluções bem diluídas para que o F seja o mais próximo de 1 possível e eu possa fazer essa aproximação matemática, trabalhar com concentração ao invés de atividade. Se o meu sistema for gasoso, eu não trabalho com concentração molar, tá? Eu vou recorrer à nossa equaçãozinha dos gases ideais. PV é igual a nRT, N é número de mols, né? Se eu colocar o V para cá, né, eu vou ter que, aliás,
N sobre V é igual o P, que já estava lá, passo o R e o T para o lado de lá. N sobre V é igual a P sobre RT. N sobre V, número de mol sobre volume, é concentração molar. Então, isso aqui equivale. Tá? Então, a gente vai dizer que o equilíbrio ele vai estar aqui dependendo, tá, do número de mols, do volume, da pressão e da temperatura, que a gente viu aqueles valores todos, né? Aqueles fatores, desculpa, que afetam a velocidade. Concentração, pressão, temperatura, tá? Além de catalisador, claro. Então, ó, a gente pode dizer, por essa equação, que a concentração do meu gás é proporcional à sua pressão parcial dentro do sistema. E aí eu posso também levar o equilíbrio químico, mesmo em termos de velocidade, em termos de cinética, para sistema gasoso. Então, a gente pode escrever, ó, que a constante, né, de um sistema gasoso, então aqui botei pressão, é igual a pressão ao quadrado do NO2 sobre pressão do N2O4. Isso aqui, ó, em relação a esse sistema. Reação direta diz que N2O4 se transforma em 2NO2. Então, a constante será a concentração dos produtos, como ela é proporcional à pressão parcial, então pressão dele elevada ao quadrado, sobre os reagentes, então pressão do N2O. Existe uma outra grandeza que às vezes algumas pessoas confundem com o equilíbrio químico, que é o quociente reacional. Porque o quociente reacional tem uma expressão matemática semelhante à constante de equilíbrio. O quociente é a razão, é o quociente, né, a divisão do produto dos produtos pelos reagentes. Poxa, a mesma coisa de constante? Não. Tá? O quociente reacional é uma quantidade que eu posso medir em qualquer ponto da minha reação. Ah, eu quero medir no tempo zero. Qual é o quociente reacional? Tá, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser o valor da concentração que eu tenho. No tempo 1, aí eu vou ver as medidas na concentração do tempo 1. No tempo 2, e assim vai. Faz de conta que o meu equilíbrio só foi atingido no tempo 5. Então, até o tempo 5, essa razão é chamada de quociente reacional. No tempo 5, essa razão é chamada de constante de equilíbrio. Tá? No equilíbrio, o Q, que é o quociente reacional, é igual a K, que é a constante de equilíbrio. No tempo zero, o quociente reacional é igual a zero, porque os produtos são zeros, e a partir do tempo zero, ele vai ser diferente de zero, vai ser maior do que zero. Quando chegar lá no equilíbrio, vai ser igual a K. E para que serve isso, né? Qual é essa importância dessa constante de equilíbrio? Então, olha só. Há algumas informações bem imediatas é sobre o grau em que essa reação se completa. Será que a reação direta acontece num grau maior do que a reação inversa? Então, ó, se o K, né, a constante de equilíbrio, for muito pequeno, significa que o numerador é menor do que o denominador. Como o numerador é em função dos produtos, isso significa que ela forma pouco produto, ou seja, a reação ela é mais deslocada para o lado dos reagentes. Se o K for grande, mesma coisa. Significa que o numerador é maior do que o denominador, ou seja, tem mais produtos do que reagentes no equilíbrio. Então, a gente sabe que a reação é mais deslocada para o lado dos produtos. E existe aqui também uma relação entre Q, que é o quociente reacional, com K, de modo que a gente pode dizer o seguinte, ó, se o Q for menor do que o K, significa que a reação é direta e espontânea, né? Então, enquanto está acontecendo. Quando o Q for igual a K, o sistema está no equilíbrio, e quando o Q for maior do que o K, significa que a reação inversa é que está sendo a espontânea ali naquele momento. A gente continua falando um pouco mais sobre equilíbrio no próximo vídeo.